Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra de Deus declara: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o mundo, morto para o mundo, vivo para Cristo. Obrigado, Pai, por tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado por tudo aquilo que já temos ouvido nesta noite. Muitas mensagens já recebemos, de muitas maneiras o Senhor tem nos falado, temos podido exaltar o teu nome, somos edificados por ti, e agora pedimos que a tua palavra continue clara aos nossos corações na exposição da mesma, nesse texto lido. E que pelo poder do teu Espírito compreendamos e por este mesmo poder consigamos aplicá-la a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muitos interpretavam erroneamente o ensino de Paulo sobre lei e graça. Quem tem vindo e quem veio hoje pela manhã ouviu uma exposição no capítulo 5 deste mesmo livro de Romanos. E o capítulo 5 termina falando sobre isso. Quase foi dado um spoiler aqui pelo pregador da manhã, adiantando o que muita gente já perguntava. Então agora podemos pecar à vontade, pelo fato de que a graça é grande, mas como foi dito pela manhã, não é porque eu sei que um remédio tem um efeito excepcional que eu vou querer ficar doente para experimentar o efeito daquele remédio sempre. E aqui, quando começamos o texto, na semana passada, o irmão Jardel, o outro pregador que falou no culto pela manhã, ele falou de uma figura retórica que o apóstolo Paulo usa muito nas suas cartas e muito na carta aos Romanos, chamado diatribe. É esquisito o nome, né? Diatribe. Não é remédio, não é alimento, é uma figura retórica. E cria-se um interlocutor fictício que expressa objeções ou argumentos contrários à sua tese, por vezes fazendo uma pergunta, como que aqui está no versículo 1. A pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Essa é a pergunta. É uma provocação. E como se houvesse alguém conversando ali com o apóstolo. E de imediato vem uma forte refutação. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então essa afirmação, quer dizer, agora a gente pode viver pecando porque a graça é uma graça que ela é excessiva, é grande. Por isso eu posso continuar pecando para que cada vez mais eu experimente mais graça. Aí vem aquela ilustração do remédio. Fiquei doente, usei um remédio que teve um efeito legal, vou querer ficar doente para poder só experimentar o efeito do remédio? De forma alguma. Uma hora não vai dar certo. Uma hora o remédio não faz mais efeito. Por isso, eu tenho que saber que não. Nós que já morremos para o pecado, morto para o mundo, vivo para Cristo, porque o propósito principal da diatribe é instruir os leitores, corrigindo equívocos e esclarecendo a doutrina através da confrontação direta com o pensamento oposto. Essa é a diatribe bíblica.
Hoje, essa expressão é usada em alguns círculos aí, mas é usada de uma forma bem negativa, porque ela significa uma discussão em que alguém quer fazer uma crítica mordaz ao outro e fala que está usando diatribe, mas não é o sentido bíblico. E aqui está esse sentido apenas para ressaltar, de maneira nenhuma. Por quê? Porque morto para o mundo, vivo para Cristo. Pelo novo nascimento. Em Romanos 6, 3-4 é dito: ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Morto para o mundo, vivo para Cristo, pelo novo nascimento. Eu nasci de novo. Hoje pela manhã cantamos essa canção. Nasci de novo, nasci de novo. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Por quê? Porque você morreu. Quando ele se refere ao batismo, ele se refere ao batismo que a maioria das igrejas evangélicas hoje usam, que era o batismo que as igrejas da época usavam. Porque a palavra baptismo, na língua grega, só tem o significado mergulho, colocar dentro, imersão. Então esse era o sentido. Por isso que tinha que ter lugar que tinha água. Por isso que tinha que entrar dentro da água. E ali a pessoa era mergulhada. Não ia entrar dentro da água para pegar um copinho e jogar na cabeça da pessoa. Então, por quê? Os judeus já faziam isso e até hoje os judeus fazem isso. Se você for numa sinagoga judaica ortodoxa, não precisa ser ultra-ortodoxa, ortodoxa, tem em São Paulo, vai em Higienópolis, é difícil você conseguir entrar, mas se você tiver um amigo judeu, ele faz você participar e visitar uma sinagoga. Você vai ver uma piscina. E lá eles fazem a mesma cerimônia, só que o sentido da cerimônia para os judeus é de uma purificação, de uma limpeza. Os judeus, na lei, foram orientados a usar a água para limpar. Uma coisa que o povo na época não entendia, e eles já usavam. Deus esclarece isto, e eles passam a desenvolver, com o tempo, essa prática do batismo. Havia uma comunidade inteira, que foi a comunidade que guardou, que foi a comunidade dos livros do Mar Morto, na região de Qumran, e quem vai lá até hoje vê restos de uma grande piscina, que era um grande batistério, porque todos eles, no final do dia, faziam o ritual. Eles mergulhavam, mas o sentido deles era purificação. Quando João Batista traz o batismo, ele fala que era para arrependimento, para que a pessoa pudesse ingressar agora numa nova comunidade, que era a comunidade daqueles que estavam aguardando o reino, a comunidade messiânica, mas ainda aguardando. Jesus Cristo, quando vem, aí ele coloca o batismo, e quando ele vai orientar o batismo, antes de ascender aos céus, ele diz para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não era apenas arrependimento, mas era justamente o começar uma nova vida, agora com o Espírito Santo e sob a direção do Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo, como se vai para debaixo da água. Nesse sentido, o batismo representa o sepultamento. Quando a pessoa é mergulhada, simboliza que está morrendo, e quando sai, que está nascendo de novo. Mas não significa que na hora do batismo em água, você está se tornando e que aquela água do batismo e do batistério está lavando os seus pecados. Não é este o sentido, de forma alguma. A água continua sendo água da saíza. Não tem nenhum elemento especial. Não faço nenhum benzimento na água. A água é uma água normal, mas ela é um símbolo. Ela é um ritual que leva você a pensar, a refletir. Não se fala entrar de cabeça em uma coisa? Assim deve ser na fé cristã. Significando que você já morreu e por isso ao morrer você continua vivo porque você renasceu. Regeneração, novo nascimento. Novo nascimento, uma vida nova. Quem está em Cristo vive uma nova vida. Uma vida agora em que você morre para o mundo e você agora vive pelo poder do Espírito Santo para Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o aspecto espiritual do batismo, quando ele diz que todos nós, e ele estava falando daquela comunidade que tinha pessoas de origem judaica, cristãos que vinham do judaísmo, e as pessoas de origem grega, ou estrangeiros, e muitos gentios que nem eram judeus. E estas pessoas, elas
também é dito que quando creram, foram batizados, sendo mergulhados, colocados dentro de um só corpo, de um novo corpo, de uma nova comunidade, numa nova vida, e que foram mergulhados pelo Espírito e receberam e beberam do Espírito. É o que acontece na hora do batismo. Você morre para o mundo e agora você recebe o Espírito Santo. Mas isso já aconteceu antes e o batismo simboliza isso. Naquela época também, normalmente as pessoas batizavam-se próximo ao momento da conversão. Então era uma coisa muito ligada à outra. Hoje nem sempre, mas uma certeza é, quem de fato se converte a Jesus está sendo batizado no Espírito Santo. Isso é o batismo no Espírito Santo. É o momento da conversão. Neste momento você é colocado, você morre, você passa a morrer para o mundo e você passa a viver para Deus por meio do Espírito Santo, vivendo para Cristo, porque é por causa de Cristo que você morreu. Então, neste sentido, por sermos nascidos de novo, por sermos novas criaturas, temos uma nova natureza. Uma natureza que não é mais voltada para o pecado. O pecado não é mais natural. Por isso que quem é de Jesus, principalmente aqueles que tiveram uma experiência com Cristo, e depois dessa experiência, passando algum tempo, passam por uma crise, fazem algo que sabe que desagrada a Deus, sentem muito, é um peso tremendo. E isso acontece também com aqueles que estão crescendo na consagração a Deus. Foi dito isso aqui de manhã. Aquilo fica um peso tremendo, por quê? Porque o Espírito Santo está lá dentro de você. E como um alarme, ele soa e você sente aquilo, aquela tristeza, porque o pecado não é mais parte da sua natureza, você que já nasceu de novo. Você que já se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso o pecado não é natural. Nesse sentido, morto para o mundo, vivo para Cristo, porque sou uma nova criatura. Regenerado, o novo nascimento. Morto para o mundo, vivo para Cristo pela crucificação. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 7 diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, não vivo pelo poder da carne, mas pelo Espírito Santo. É uma nova vida, porque você foi crucificado com Cristo. Você está na cruz. Jesus Cristo, ao morrer, ele levou a cruz, e por isso ele disse aos seus seguidores: cada dia tome a sua cruz e siga-me. A cruz hoje para nós é algo até legal. A cruz é símbolo de cristianismo. Antigamente evangélicos não usavam cruz aqui no Brasil. Em muitos lugares do mundo usam. E em muitos lugares do mundo, a cruz realmente, se você quer encontrar uma igreja cristã, você vai ver uma cruz. Uma cruz vazia, na maioria das vezes. Agora, hoje, é muito comum cristãos usarem, de todos os tipos, de algo até que nos honra, nos identifica. Mas na época de Jesus, quando ele falou, tome cada dia a sua cruz e siga-me, ele assustou os seus seguidores. Porque a cruz era humilhação. O islamismo não aceita que o profeta Isa, Jesus, tenha sido morto na cruz, porque ele diz que nunca, Allah, deixaria o seu profeta ser pregado no madeiro, passar por algo tão vergonhoso. E por isso, lá nesse mesmo livro, Corão, que é o livro sagrado islâmico, que fala sobre Isa, que seria equivalente a Jesus, ele vai falar que ele foi o profeta que mais milagres fez. Ele vai falar que ele nasceu da Virgem Maria. Mas quando ele vai falar da cruz, ele fala que na última hora, Allah deu um jeito de tirar. Há alguns versículos diferentes que falam a maneira como o Isa foi retirado. E ele não passou pela cruz. Talvez um significado poderia ter passado, mas apenas desmaiou e não ficou, porque ele não poderia morrer de forma tão vergonhosa. Por isso, quando Jesus Cristo fala da cruz, ele estava confrontando os seus discípulos. Vocês querem me seguir? Vocês têm que ir para a cruz, como eu vou. E a morte na cruz era uma morte terrível. Era uma morte com violência. Era uma morte com tortura.
O que morria na cruz, ele não morria imediatamente. Sabe o que era uma morte assim, suave? Cortar a cabeça, decapitar. O apóstolo Paulo foi decapitado. Por quê? Porque ele era cidadão romano. O cidadão romano não poderia ser crucificado, era uma vergonha. Por isso o apóstolo Paulo teve uma morte suave. Eu nunca morri por espada, ainda não morri, mas dizem que parece que é uma coisa suave, se a espada estiver bem afiada, né? Tem que... e vem, por isso que inventaram a guilhotina lá na Revolução Francesa, que seria mais rápido ainda. E o inventor da guilhotina foi experimentar a guilhotina depois. Também morreu decapitado. Mas diz que era rápido, não tem problema, não grita, nem dá tempo. Agora, a morte na cruz, não. Jesus Cristo teve uma morte rápida na cruz. Ele demora aproximadamente 6 horas. Isso é considerado praticamente um milagre. Porque o crucificado demoraria no mínimo 12 horas. Em média, 24 horas. Alguns 48 horas, e há registros de pessoas que ficaram 72 horas na cruz. Morria com gangrena. Uma morte lenta e aos poucos. E isso é um significado para nós. Porque quem está crucificado com Cristo, significa que no momento em que você morreu para o mundo e agora você é nova criatura, agora você vive para Cristo, não significa que as mudanças são assim, ó, de imediato. É um processo. Você morreu, você está morto. Quando o condenado pegava o estauros não, quando ele pegava aquele grande travessão e colocava nas costas, o estauros seria o poste que estava guardando ele. Mas quando ele colocava o travessão sobre os ombros, naquele momento, não tinha mais volta. Ele já estava no processo da crucificação. Então não haveria imperador no mundo que poderia dar anistia. Já existia anistia naquela época, mas a anistia não seria dada para quem já tinha colocado dali o patíbulo. Ele estava levando aquele travessão, ele ia, o povo gritando, o povo vaiando, tudo isso fazia parte do processo. Então ele já estava no processo. Por isso que Jesus, tome, pegue. Agora isso é cada dia, porque todo dia você tem que morrer um pouco mais e viver cada vez mais. Cada dia morto, cada dia vivo. Quem olha de fora fica assustadíssimo, mas quando você está com Jesus, porque Jesus Cristo foi sozinho carregando a cruz, teve alguém que o ajudou forçado, mas na verdade agora ele está conosco, junto conosco no levar a cruz. E a cruz não é provação, a cruz não são doenças, não é nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, nem a falta de emprego, nem o patrão, nem o empregado. A cruz é o seu compromisso com Cristo, de uma vida vivida para Ele, e cada dia uma vida que é mais morta para o mundo. Você morre e você vive cada dia mais, e esse é o processo da crucificação, e nós somos crucificados com Cristo. Por isso, que aqueles que são de Jesus, cristãos verdadeiros, crentes em Cristo Jesus, não podem mais viver no pecado, porque estão mortos e morrendo aos poucos. Ainda há manifestações do pecado na sua vida. Você ainda está num corpo de pecado. Mas agora, pelo poder do Espírito Santo, cada dia mais, isto vai morrendo à medida que você vai em Cristo, Ele andando e caminhando, indo nesse processo. É um processo. Morto para o mundo, vivo para Cristo. Pela santificação, que é esse processo que eu comecei a dizer aqui, versículos 8 até o 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando você morreu com Cristo Jesus, morreu para o pecado, mas Jesus Cristo não ficou morto, ele ressuscitou. Ele vive, e ele esteve com os discípulos 40 dias. Como disse, quando você vai para a cruz, a morte vai ser lenta, é um processo, que é esse processo de santificação. Cada dia, Cristo ressuscitou,
a morte não tem domínio sobre ele. Você em Cristo Jesus ressuscitou, é uma nova criatura. Você em Cristo Jesus, você está crucificado. É um processo, mas você caminha porque pelo poder do Espírito Santo que está em você, você vai crescer. Agora é claro, Deus faz tudo? Sim, mas Ele quer a sua cooperação. Nós podemos crescer mais ou crescer menos. Nós podemos viver essa vida cada vez mais vitoriosa ou uma vida meio complicada. A salvação, quem de fato se converteu está salvo e salvo para sempre. Porque a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente. E Deus não retira o presente que Ele dá. Os dons de Deus não são mais retirados. Ele não pode fazer isso. Ele não é como algumas pessoas que dão e depois te dou, mas você vai ter que pagar tanto para ficar com isso. Você ganhou o curso de inglês de graça, mas você vai ter que comprar um material de 10 mil reais. E não é assim que o Senhor faz. Ele deu, é seu e é para sempre, se de fato você se converteu. E se você se converteu, você vai sentir o peso do pecado. Se você se converteu, você vai sentir essa atração para as coisas de Deus. Às vezes você sabe que não está indo bem, mas você sabe que precisa ir e que precisa caminhar. É uma nova vida. Você ressuscitou, você está num crescimento. Você vive agora cada vez mais para agradar ao Senhor por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele deu para você. Como foi dito pela manhã, eu não tenho que me preocupar em garantir a minha salvação, ela é garantida por Deus, pelo Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14 diz que quando cremos, nós recebemos o Espírito Santo que foi prometido. Ele é o penhor, ele é o selo e é o penhor, ele é o selo. Aquele selo que se colocava nas cartas, que eram como rolos, e as cartas, depois de serem assim colocadas, elas enrolavam o papel. Eles punham as cartas num cilindro, às vezes um cilindro de madeira, às vezes um cilindro, eu não serviria para ser carteiro naquela época, ainda bem que eu nasci nessa época e não sou carteiro. Mas eles faziam isso e colocavam no cilindro, que podia ser de metal, podia ser de cerâmica, podia ser de madeira, e eles passavam a cera na tampa desse cilindro, e o emissário, quem estava mandando a carta, ele pegava um anel que ele tinha, com a marca dele, que era o selo dele, e ele punha, porque ainda era uma cera quente, ele colocava e ficava a marca dele. E aquilo ali tinha que chegar incólume. Quando a pessoa recebia, ela queria ver se estava incólume, se a marca estava ali, se estava o selo ali. O selo é garantia. E você que já aceitou Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Aquele Espírito que foi prometido lá no Velho Testamento, que começou o ministério terreno a partir daquele Pentecostes do primeiro século e que está presente na vida de todos os que creem. Porque quando você recebe Jesus, você de fato recebe o Espírito Santo de Deus. É Ele que é a garantia, Ele é o penhor, a garantia da sua salvação. Então, eu não tenho que me preocupar porque eu estou salvo, mas, então agora, novamente aquela pergunta inicial, posso fazer qualquer coisa? Naturalmente esse Espírito que está em você, como já foi dito, você agora é novo, você é uma nova criatura, a sua nova natureza te afasta das coisas ruins, você não sente mais prazer, naturalmente. Agora você está crucificado, você está morrendo cada dia, você está vivendo e você ressuscitou e está nesse processo de santificação. E por que eu devo obedecer a Deus? Para garantir algo mais? Não. Obedecer a Deus para dizer muito obrigado. Cada ato de obediência é uma expressão de gratidão. Nós louvamos a Deus cantando, aleluia por isso. Nós louvamos a Deus com expressões aqui. Nós poderíamos louvar a Deus com diferentes expressões artísticas aqui. Muito bom. Mas o louvor que Deus mais quer é aquele que você começa depois que você sai deste ambiente, porque o culto continua. E Ele quer ver o seu culto, não apenas com as canções, mas Ele quer ver o seu culto com as suas ações. E sabe com o que também? Com as suas reações. Ação a gente controla, a reação é o Espírito Santo. E aí realmente, você cheio do Espírito, a sua reação vai ser controlada pelo Espírito. E é aí que você louva a Deus. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Mãe, no Dia das Mães, fala muito para os filhos, ó filho, o melhor presente é vocês me honrarem.
Eu vi um pai dizendo uma vez, quando o filho depois de se formar, o que eu posso fazer, pai, agora? E o filho falou, honre o meu nome. Deus pede isso de mim e de você. Honre o meu nome. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é nova criatura. Você está morto com Cristo. Você ressuscitou, está nesse processo de santificação. Honre a Deus, fazendo o que Ele quer. Levando as pessoas ao ver o que você faz, como Jesus Cristo disse no final do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, que eles vejam as suas obras e louvem ao Pai. Esse é o grande louvor que Deus quer, quando você provoca nas pessoas o louvor a Deus por aquilo que você está fazendo ou por aquilo que você não está fazendo. Que Deus possa abençoar você nesse sentido, porque agora, morto para o mundo, vivo para Cristo, há 3 questões que aparecem muito claras e que acontecem. Você é regenerado, você é justificado e você é santificado. Você já foi declarado santo. Justificação, a justiça foi passada para você, mas é também uma declaração judicial. É aquilo que o juiz diz na hora do julgamento, você é inocente. Inocente daquela condenação, não significa que o fulano é inocente de tudo, mas não tem culpa naquele crime. E isso que o Senhor fez, você não tem mais culpa, você não tem mais nada que responder em relação àquele pecado que foi cometido lá no início e que é a nossa herança. Não, isso foi retirado de você. Essa condenação, essa maldição foi retirada. Mas eu ainda estou no corpo de pecado. E agora por isso eu tenho que, justificado, viver santificado. Eu já fui declarado santo. Porque santo é separado para serviço e para o serviço do Senhor. Você, quando aceitou Jesus, você foi separado. Ele já o conhecia, ele o chamou. Agora, você colocado na nova vida, agora você tem que a cada dia andar com ele. Pelo poder do Espírito. Se aproximando do que é dele, da palavra dele. Comunicando-se com ele pela oração, não apenas para pedir, mas para confessar pecados, para adorá-lo pelas bênçãos e para ter comunhão com ele e ouvir a voz dele. Você reunindo-se com os irmãos para fortalecimento e para o serviço, com certeza você cada dia crescerá em santificação. Vamos dizer, ler tudo juntos. Morto para o mundo, vivo para Cristo, regenerado, justificado, santificado, aleluia. Vamos ler juntos? Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Amém. Que seja uma verdade na sua vida. E o que faremos hoje, na celebração da ceia do Senhor, é nos lembrarmos dessas coisas. Estamos nos lembrando, os diáconos e diaconisas podem vir à frente, e está agora nos lembrando daquilo que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz. Derramar o seu sangue, ter o seu corpo dilacerado, que começa antes de ser pregado. E, nesse sentido, nós também podemos lembrar que quando o aceitamos, ele entrou em nós. Quando você come do pão ou você bebe do cálice, você não está pondo Jesus de novo na sua vida, ele já está. Você apenas está lembrando que ele está. E que ele está aí, que você o tem. E que você tem que viver para ele e com ele e por ele. Como tem sido dito, regenerado, justificado, santificado. Cada dia, cada dia.